Olá, pessoas! Começa agora mais um episódio do Etc e Tal. Eu me chamo Silmara Durães e nesta temporada contamos com um convidado especial. Este é César Rafael, tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Conta pra gente qual é o seu sinal. O meu sinal em Libras é assim. César vai estar conosco facilitando essa discussão para você, da comunidade surda que está nos acompanhando em vídeo. Preparadas? Dispostas? Então vamos lá! E as comunidades que ainda resistem, elas estão em permanente ameaça. Elas não dormem no dia de hoje sem saber se amanhã não vai chegar uma ameaça mais forte. É que, de fato, o Maranhão é um estado violentíssimo para as comunidades tradicionais, né? Nos últimos 30 anos, por exemplo, mais de 155 defensores e defensoras de direitos humanos que lutam pela terra foram assassinados no Maranhão. Indo na contramão de uma cultura do apagamento, né, é justamente trazer à tona todo o trabalho que essas mulheres vêm fazendo nesse lugar, nesse chão que elas pisam, né? Oi, pessoa! Seja bem-vinda a mais um episódio do Etc e Tal, podcast do grupo de pesquisa em Comunicação, Tecnologia e Economia, o Etc, da Universidade Federal do Maranhão. Eu me chamo Silmara Durães e vou te acompanhar ao longo desta temporada. Vamos ao episódio de hoje? O dia 13 de dezembro de 2023 guarda consigo as marcas de um doloroso mistério. Ainda era cedo quando se soube a notícia de que Maria Máxima Pires havia se encantado. A importante liderança ambiental da comunidade Rio dos Cachorros, na zona rural de São Luís, foi vitimada por um câncer pulmonar. A notícia veio no momento exato em que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos lhe conferia o Prêmio de Méritos em Direitos Humanos por sua longa trajetória de luta em defesa dos direitos da natureza e pelo bem viver de povos e comunidades tradicionais. Ela sabia da homenagem, mas sem condições de ir recebê-la, pediu à comadre que fosse representar não a si, mas a comunidade. Eu disse, minha comadre, independente do que eu tenha de compromisso aqui na minha agenda, já está desmarcado, eu vou. E era uma consulta que eu tinha, que eu estava esperando há algum tempo, e eu realmente desmarquei. E eu disse, eu vou, minha comadre. Ela disse, vá, porque a gente precisa estar lá. E a senhora, eu sei que vai me representar. E é com imensa dor que a gente vem representar num momento desse, porque na hora que começou a ler o texto, chegou a mensagem que ela tinha acabado de partir. E, assim, parece que Deus vai escrevendo tudo certo, né? E eu escrevi uma mensagem que seria o que ela diria se ela estivesse aqui. Eu mandei para ela, mas ela não teve tempo de ler. E aí eu vou ler. E eu não costumo nem escrever, eu costumo falar. Mas até nisso Deus ajudou, que eu escrevi. Boa tarde a todas, todos e todes. Inicialmente quero registrar que a ausência da homenageada se dá por motivos de doença, mas me delegou essa tarefa de representá-la, por compreender esse momento como de extrema importância. Compreende que a escolha do seu nome exige o compromisso do seu Rio dos Cachorros de estar presente de alguma forma, ainda que seja por outra pessoa da comunidade, porque entende que essa homenagem não é para si, é para toda a comunidade do Rio dos Cachorros. E sendo assim, estende essa homenagem a todas as Marias das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, atingidas por barragens e outras que diariamente precisam restabelecer as forças
e recriar as estratégias para defender seu chão, suas árvores, seus rios, nascentes e animais. Maria Máxima costuma dizer que é preciso defender os mangues e as mangueiras. E sobre estas últimas, sempre costuma dizer que são mães de família, porque muito alimentou a si e muitos da sua geração. Maria Máxima representa uma raiz firme e bem fincada na terra dos seus avós, dos seus pais e agora dos seus filhos e netos, geração descendente da grande família Pires. Ser homenageada por uma instituição tão séria como a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, histórica na luta contra todas as formas de opressão, preconceitos e violações de direito, é de significativa importância para reafirmar que a sua luta é a luta de muitos homens e mulheres que sonham com uma sociedade justa, onde se respeite a Mãe Natureza e tudo de sagrado que nela habita. Em nome de Maria Máxima, agradeço a todos e todas que se juntam nessa luta diária pelo bem viver, com rios e nascentes, fauna, flora, especialmente palmeiras, mangues e mangueiras em pé. Muito obrigada e viva Maria Máxima! Começamos esse episódio evocando a memória de Dona Máxima, que teve um papel ativo nos processos de mobilização para a criação de uma reserva extrativista em São Luís, a Resex Tauá-Mirim. Ela contribuiu com a fundação da Rede de Mulheres das Marés e das Águas dos Manguezais Amazônicos do Maranhão e Piauí. Participou da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas, Costeiros e Marinhos, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, MPP, e também do Sindicato dos Pescadores de São Luís. Essa é uma forma de recuperar os nomes, os corpos, a memória das pessoas que dedicaram e dedicam a sua existência em defesa de um Maranhão onde múltiplas formas de ser e existir possam conviver de forma respeitosa. O capitalismo, em sua face mais atual, assume para Nancy Fraser um caráter canibal, cujo apetite voraz e irrefreado segue devorando todas as esferas da existência. No Maranhão, não é diferente. E aí nós temos as contradições. O Maranhão é um dos maiores produtores de grãos do país. É o segundo maior produtor de grão do Nordeste. Em termos de Amazônia, é um dos maiores produtores de grãos, só é abaixo do estado do Mato Grosso, né? Tem um rebanho, o segundo maior rebanho bovino do Nordeste, né? É um estado que tem todo um complexo de exportação de commodities, sejam commodities minerais, vegetais ou animais. Mas é o estado da federação cujos dados revelados pelo IBGE são os dados mais assustadores em termos de insegurança alimentar e nutricional, em termos de desigualdade, em termos de acesso à terra, em termos de desmatamento. E aí se fala, o Maranhão contraditoriamente é um estado rico e um estado pobre. É um estado pobre por uma razão muito clara. A pobreza do nosso estado reside exatamente na superconcentração fundiária. Esse que você acabou de ouvir é o advogado ambientalista Diogo Cabral. Ele trabalha com movimentos sociais do campo, povos e comunidades tradicionais há pelo menos 15 anos. Quando eu o entrevistei, procurava compreender os impactos da Lei 12.169, recém-aprovada no Maranhão, em um processo bastante questionado que aconteceu às vésperas do recesso legislativo no final de 2023 e sem ampla discussão pelo plenário. Para Diogo e diversos setores da sociedade civil, a medida foi vista como um instrumento que vai acirrar os conflitos territoriais e a violência no campo no Maranhão. E do ponto de vista jurídico, é considerada ilegal por violar a Constituição Federal, a Convenção 169 da OIT e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Os dados da FETAEMA apontam que nos últimos 2 anos ocorreram mais de 450
ameaças. Então, nós temos mais de 450 trabalhadores e trabalhadoras rurais, quilombolas, quebradoras de coco, enfim, que estão ameaçados de morte em razão de conflitos agrários. O ano de 2023, 38 casas foram derrubadas, né, casas de trabalhadores rurais por conta de conflitos agrários, especialmente por conta da invasão e da expansão da soja, sobretudo soja, né, aqui no estado do Maranhão. Além disso, houve uma retração violenta das políticas públicas de acesso à terra, território, né, especialmente a partir de Temer, mais aprofundadas por Bolsonaro. E isso se seguiu também a nível estadual. A gente percebe como isso vai sendo consolidado através de leis, e que você vai promovendo o desestímulo de ficar no lugar. Você vai promovendo lá as facilidades para a intrusão do território por empreendimentos através de uma regulação ambiental que não existe, através de uma... Né? Então, Dona Máxima mesmo diz, olha, nós temos a maior dificuldade de conseguir uma licença ambiental para plantar quando a gente usa técnicas que não são destrutivas da natureza. Mas qualquer empreendimento que chega aqui e destrói boa parte do manguezal consegue uma licença com facilidade e não tem a sua atividade fiscalizada no cotidiano. Então, isso tudo gera um quadro que é um quadro de um genocídio tranquilo, que vai acontecendo muito lentamente. Segundo o professor Horácio Antunes, esse que você acabou de ouvir, São Luís tem sido pensada pelos planejadores locais como uma cidade de passagem de vocação portuária. Um lugar por onde as riquezas passam, mas deixam um rastro de consequências nefastas, em especial na vida das comunidades tradicionais. Qual que é a perspectiva de futuro que a gente tem para São Luís, considerando isso que você estava falando, que eu achei muito interessante sobre ser uma área de passagem? O Beto do Taim, que é uma liderança da comunidade Taim, ele diz que a riqueza passa por São Luís e nós ficamos a ver navios, literalmente, né? Quando a gente vai à praia, o que a gente faz, né? Ver os navios que carregam tem uma poesia do Mário de Andrade sobre a exploração do minério de ferro em Minas, né? Que ele fala do trem que leva a minha terra para longe. E aqui a gente fica vendo os navios levando a nossa terra, a nossa água, através da soja, através dos outros produtos do agronegócio, que são condensação de água, para os outros lugares, né? Aqui, ele se refere ao poema de Carlos Drummond de Andrade, O Maior Trem do Mundo, que diz assim: o maior trem do mundo leva a minha terra para a Alemanha, leva a minha terra para o Canadá, leva a minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas, leva meu tempo, minha infância, minha vida. Triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo. Meu coração itabirano, lá vai o trem maior do mundo. Vai serpenteando, vai sumindo e um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. E o que é apontado como futuro para São Luís, né? Vou citar a Dona Máxima novamente, a Rosana do Taim, elas dizem muito o seguinte, olha, eles pensam as comunidades tradicionais como sendo comunidades que não pensam, que não raciocinam e que não planejam. Nós temos um planejamento. E aí, nas comunidades da zona rural, um dos planejamentos que tem é a criação da reserva extrativista Itauamirim. Por quê? Porque a reserva extrativista é uma forma de garantir a conservação ambiental da área e ampliar a fiscalização ambiental dos empreendimentos já instalados no seu redor. Eu estou falando muito da zona rural, mas quando a gente vem
para o urbano em São Luís, a gente tem um urbano caótico, né? Esse quadro tende a se complicar. Então, a tendência que nós temos hoje, daqui a 10 anos, é a gente ter um caos maior do que o que nós vivemos. Não existe hoje, a partir do planejamento que está sendo realizado pelos órgãos públicos aqui no Maranhão e pela intervenção dos grandes empreendimentos econômicos que têm interesse nessa área, nós não temos uma perspectiva de uma cidade melhor do que a que nós vivemos daqui a 10 anos. E aqui é a casa onde o perigo mora. Quando acreditamos que para produzir avanços é necessário eliminar elementos de um ecossistema, estamos produzindo um desequilíbrio. O desafio que precisamos encarar, caso nos interesse dar continuidade à nossa experiência no planeta, é encontrar formas de interação que tenham como premissa a cooperação e integração multiespécie. É importante compreender que as soluções que precisamos projetar devem considerar a existência de seres diversos, que devem ser incluídos e respeitados a partir da sua singularidade. E aqui talvez já tenha ficado mais explícito como esse episódio pode servir ao ecossistema empreendedor. Mas não temos muito tempo para fazer isso. O nosso prazo está acabando e é o que diz Eduardo Viveiros de Castro. O tempo está correndo, o tempo está acabando. A gente não tem mais tempo, né? Cada vez que você pega a coisa da imprensa, daqui a quantos anos a temperatura média da Terra vai chegar a mais 2 graus, mais 4 graus. Antes era daqui a 100 anos, agora já é daqui a 30, daqui a 20, entendeu? Tipo, como se o tempo estivesse acabando, né? O nosso tempo, o tempo que a gente tem, o prazo está esgotando, entendeu? Para você parar de destruir o planeta. Consciente dessa urgência, um grupo de mulheres deu início a um novo empreendimento que surgiu de uma pesquisa, um projeto com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Olha que interessante. Elas começaram mapeando os saberes tradicionais e ancestrais de mulheres nos territórios da Amazônia Legal Maranhense, em especial comunidades da região metropolitana de São Luís, em 2021. Seus objetivos naquele contexto eram conhecer e promover os processos de resistência liderados por mulheres por meio de estratégias de visibilidade. A partir daí, tiveram como resultado a publicação de um livro e a criação de um site, mas não pararam por aí. À medida que se aproximavam dessas realidades, começaram a perceber entre os desafios grandes oportunidades. A Rede de Proteção e Autocuidado das Mulheres e de suas Resistências para o Bem Viver na Amazônia Maranhense é uma organização do terceiro setor idealizada pela advogada popular Caroline Ramos. Então, a gente iniciou essa jornada em 2021 com o propósito de identificar essas adversidades enfrentadas pelas mulheres, né, realmente compreender quais são os problemas que elas estão enfrentando nos seus territórios. Elas acabam liderando muitos processos, mas sempre ali na figura de um homem, sempre as representando. E aí a gente chama esses processos de resistência, né, nada mais são do que o mapeamento, né, dessas realidades, tentar compreender quais são, né, esses desafios e a gente conseguir direcionar para fortalecer e apoiar essas iniciativas. Então, a nossa estratégia, né, de atuação, ela envolve esse capacitar, fortalecer, desenvolver intercâmbios, interlocuções e compreendendo, né, que em se tratando de um recorte de mulheres, né, que estão desenvolvendo diversos enfrentamentos socioambientais nos seus territórios, elas também têm enfrentado adoecimentos mentais. Então, a gente também tem desenvolvido esse acolhimento e autocuidado coletivo e autocuidado através de saberes ancestrais, né? Essa forma também da gente conseguir dar essa assistência e superar todos esses enfrentamentos, né? A gente também trabalha
oferecendo um suporte jurídico, que é o que a gente também chama de advocacy, né? E fortalecendo também por meio de campanhas de mobilização e comunicação, tentando, né, na tentativa de dar visibilidade a esses contextos e essas lutas e enfrentamentos que estão sendo encampados pelas mulheres nos territórios. Ao darem início a essa empreitada, Carol relata que perceberam que as mulheres, apesar de estarem na linha de frente do cuidado e nos processos de luta socioambiental em defesa do seu território, ainda são sistematicamente invisibilizadas. Uma evidência de como o machismo e as violências de gênero também estavam presentes na luta socioambiental. O projeto surge do desejo de promover ações efetivas para resolver problemas reais, ou pelo menos diminuir os abismos produzidos pelas desigualdades sociais e ambientais. Mas a gente tem um propósito que nos guia, que é promover ações efetivas para resolver alguns problemas práticos, né? Tentar caminhar para isso. E por mais que sejam soluções que muitas vezes não vão resolver o problema, né, de uma forma né, cabal e resolutiva, né, de uma vez só, mas ele vai ali diminuir os abismos, né, vai tentar ali diminuir, trazer um pouco mais de qualidade de vida, vai tentar trazer ali possibilidades, né, e você conseguir implementar algum tipo de ação efetiva para a mudança dessas realidades e acompanhar esse processo de mudança, ele é completamente, assim, muito restaurador, assim, para a nossa vida. Realmente, assim, é algo que me preenche, né, enquanto pessoa, porque você consegue ver uma ação tendo ali um resultado efetivo, né? Você consegue ver algo próximo, uma coisa distante. Então, assim, por mais que estou à frente desse grande projeto, eu acredito que a fala da Poli tem um pouco a ver com a micropolítica, né? Que é o que a gente faz, tentando ali, né, fazendo um pouquinho, aquele trabalhinho mesmo de formiguinha, que a gente vai tentando resolver e solucionar essas grandes questões, né? Em 3 anos, a Rede de Mulheres já promoveu diversas atividades. Dentre elas, a publicação de um guia de práticas para o bem viver, que reúne a memória e sabedoria de mulheres da Amazônia Maranhense, disponível para download no site emaranhadas.org. 4 encontros ampliados, temáticos, abordando desde aspectos relacionados à saúde mental, a estratégias de empreendedorismo por meio da economia solidária, como ferramenta de enfrentamento às violências contra as mulheres, por meio da promoção de sua autonomia financeira, além de 2 edições de uma feira anual agroecológica, com o objetivo de fomentar a produção de pequenos produtores e auxiliar no processo de escoamento da produção. A rede tem o objetivo de conectar para ampliar. A gente tem uma conexão, a gente promove um apoio, então, né, mútuo, e ajuda a ampliar essas vozes no momento em que elas apoiam umas às outras, né, dentro das suas demandas, dentro das suas lutas. A gente consegue também fazer esse reconhecimento, né, celebrar, né, essas mulheres de uma certa forma. Assumimos aqui a tarefa de comunicar o pesadelo não como aqueles que veem a profecia do fim dos tempos se confirmar, mas como aqueles que desejam compartilhar ideias que nos permitam reflorestar nosso imaginário, assim como Dona Máxima fez. Eu conto com você. E até o próximo episódio. Tchau! Dia clareou, lá se vão todas contentes. O sol levantou, já estão todas no batente. Para mais um dia de luta e de novo em favor do seu povo, elas vão com fé. Passos firmes, cabeça erguida, mostrando a fibra que tem a mulher.
Com seus santos, suas ladainhas, são todas rainhas do campo e do lar. Camponesas, caixeiras, marias, que dia após dia lutam sem parar. Por seu rio, suas matas e terras, enfrentam até guerra por suas nascentes. Com carinho, coragem e bravura, defende a cultura de sua gente. São mulheres que no rosto têm a marca de quem lutou muito na vida, mas que soube extrair do campo mais belo canto para alegrar sua lida. Damas da roça, damas de raça, coração de ouro, imbatíveis guerreiras são elas todas do Rio dos Cachorros. Damas da roça, damas de roça, coração de ouro, imbatíveis guerreiras, mulheres unidas de Rio dos Cachorros. Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Etc., da Universidade Federal do Maranhão. Esta temporada é um dos resultados da pesquisa de iniciação científica da estudante do curso de comunicação em audiovisual da UFMA, Silmara Durães, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA. Orientação e coordenação, Ramon Bezerra Costa. A pesquisa, roteiro, produção e apresentação deste episódio foi feita por mim, Silmara Durães. Foram entrevistadas para este episódio Caroline Ramos, coordenadora executiva, e Poliana Amorim, assessora de comunicação da Rede Emaranhadas. O professor Horácio Antunes, do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, e o advogado ambientalista Diogo Cabral. A edição é de Sailon Souza. Trabalhos técnicos, Jorge Souza. Este episódio usou áudios de Conversa na Rede, Partículas Particulares, Ailton Krenak e Eduardo Viveiros de Castro, A Vida e as Lutas de Maria Máxima, Donas do Mundo 3, Bis, disponível no YouTube, Caravanas DH 2023, premiação em Direitos Humanos, disponível no canal do YouTube da SMDH. A capa é de Camila Franciele.